Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre que eu recebo um convite para vir aqui nessa igreja, meu coração se alegra, viu? Porque é uma igreja que eu gosto muito. Ela é a minha igreja, né? Nós somos da comunidade Cristã Fruto do Espírito, estamos juntos, né? Seja aqui, seja lá na sede. Eu gostaria de dizer também que eu estou maravilhado com o trabalho que foi feito ali pelas mulheres ali na sede. Irmãos, eu vi coisas extraordinárias. Quando a irmã estava dando um testemunho aqui, contando, eu já conhecia a irmã, já via. Quando eu vi ela lá na frente louvando, um louvor para tanta gente, eu falei, poxa, tantos talentos aí que a gente nem sabia que existia, né? E naquela palavra de ontem, né, foi deixado claro que se você está viva, você não pode pôr limite sobre aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Lá nós vimos avós dançando, né? Nós vimos 3 gerações ali dançando juntos e foi um louvor muito bonito. Então, meu amado, foi cantado aqui pela Lu, no final não existe nada impossível para o Senhor, né? Então coloque a sua vida na presença de Deus, não é porque você já atingiu uma certa idade que você vai parar a sua vida. Eu me aposentei, mas continuo trabalhando, e eu disse para minha esposa, né? Ela se aposentou também, e eu pensei, pois o que a gente vai fazer agora? Sabe o que a minha esposa fez? Ela entrou na faculdade de novo, está fazendo psicologia, está cheio de sonhos para realizar. E nós, irmão, nós não podemos parar. Nós devemos crer que enquanto Deus nos dá vida, nós temos que trabalhar para o Senhor, fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Porque não existe impossíveis para Deus. Nós temos que, sabe, é bom essas festas. Eu, apesar de ser pastor, mas eu não gosto de perder o encontro das mulheres. O trabalho lá, eu assisti todos os dias, né? Eu tive lá, ficava lá por trás, sentado lá, mas ouvia a mensagem e ajudando lá as mulheres. A minha esposa era uma das líderes, né, desse evento, então ela envolve todo mundo lá de casa. Você vai levar isso, vai arrumar coisa, então você já vai, você fica pegando uma rabeirinha ali, ouvindo uma palavra, e Deus vai ministrando no seu coração, e com certeza, irmãos, você sai melhor do que você ficar em casa. Que vocês possam realmente guardar tudo aquilo que foi ensinado nos seus corações, para que vocês possam viver o novo de Deus na sua vida. Amém? E realmente, viu, Lu, não existe impossíveis para Deus, né? Esse hino falou muito no meu coração, tem falado até hoje, né? Porque tudo aquilo que você coloca na presença de Deus, às vezes você olha assim, olha, isso não vai acontecer, isso é muito difícil, que nem a pastora está falando, isso não é para mim. Uma mulher que contou o testemunho dela lá, que não tinha nem um banheiro, né, decente para tomar banho, tomava banho de cuia, e hoje Deus já está levando ela para viagens internacionais, em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque não há impossíveis para Deus. Se Deus fez uma promessa para você, agarre nessa promessa e creia que Ele é o Deus galardoador, Ele é o Deus abençoador, mas você coloque a sua vida na presença dEle, creia nele, que nada é impossível para Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, um texto muito conhecido, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Pastor Edvandes, eu fiquei muito feliz com o convite, viu? Apesar de ser de última hora, mas eu falei, não vou perder essa oportunidade de ir lá de jeito nenhum, né? Eu louvo a Deus pela igreja, a igreja está linda, viu, pastor Gilberto? Tantas pessoas novas aqui, então isso é sinal que Deus está abençoando. Continue assim, firme, trabalhando para o Senhor, sempre abundante, porque o trabalho
de vocês não é vão no Senhor. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês. Amém? Antes de lermos, eu gosto de dizer o seguinte, irmãos, há momentos que enfrentamos situações na nossa vida, que você para, olha e diz, se Deus não intervir, eu não sei o que vai ser da minha vida. Há momentos em que os nossos recursos acabam, e tudo que você tem não traz esperança para você. Há momentos que você chega no fim da linha, no fundo do poço, mas eu quero dizer para você, que até nesses momentos, você pode ter esperança. É o que diz esse texto. Se você abrir esse texto, você vai encontrar alguém que estava no fim da linha, não tinha esperança. Quem sabe os seus recursos já acabaram todos, e você se vê numa situação que você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas esse texto nos mostra que há uma esperança, quando no meio do seu caminho tem Jesus Cristo, o Rei, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. É Lucas 5, a partir do verso 12, vamos ler até o 15. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo coberto de lepra. Diga assim, coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas a notícia a respeito de Jesus se espalhava ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada de suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos para orar. Amados, esse milagre de Jesus está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas apenas Mateus coloca esses textos dentro da geografia e do tempo correto. Segundo Mateus, esse milagre aconteceu logo após Jesus ter feito o seu famoso sermão da montanha. Depois de falar as grandes verdades do reino, Jesus prova o seu poder realizando esse grande milagre. Provavelmente esse milagre ocorreu numa das cidades. Provavelmente eu acho que deve ter sido em Cafarnaum, porque a Bíblia não fala em qual era a cidade, mas era uma cidade próxima ao monte, Jesus tinha acabado de descer, e a cidade era próxima ao mar da Galileia. Então você nota aqui que o doutor Lucas, que era médico, que faz esse registro, um homem coberto de lepra. Isso mostra que a sua enfermidade estava no seu estado mais avançado. Se aproxima de Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo, tu pode me curar. E Jesus, olha, eu quero. E Jesus toca nele, e na mesma hora ocorre um milagre. Esse leproso, ele fica totalmente curado, e Jesus dá uma ordem para ele, olha, não conte nada para ninguém, mas vá até o sacerdote,
se mostre para o sacerdote, ele vai dar o atestado que você está curado, e depois você entrega o sacrifício que a lei determina que você faça, e você pode seguir a sua vida normal. À luz desse texto, eu quero destacar alguns pontos para a nossa reflexão, amém? Olha o versículo 12. E aconteceu que ele, estando em uma das cidades, veio até a sua presença um homem coberto de lepra. É curioso que Lucas, o médico, é que detalha esse ponto. Ele não era um homem leproso apenas, era um homem coberto de lepra. A lepra, irmão, era uma doença progressiva. Para vocês terem uma ideia, na época de Jesus haviam 72 tipos de lepra, e a maioria não era curável. Então essa lepra era algo muito terrível quando acontecia com alguém. E essa pessoa que era coberta de lepra, geralmente essa pessoa já estava no final da sua jornada, porque coberto de lepra, quer dizer, a lepra começa com a manchinha, vai se espalhando, e aí vai até acontecer. A lepra é uma doença progressiva. A palavra lepra e o verbo ficar leproso é como você começasse a descascar. Era uma ferida que ia dando, ia se alastrando, e à medida que essa ferida ia se espalhando, você ia se apodrecendo em vida. As suas cartilagens você ia perdendo, você ficava fedendo, você ficava de um estado que ninguém conseguia nem chegar perto de você. E naquela época, quando você era diagnosticado com a doença, você era separado, levado para uma caverna ou para um leprosário e ficar ali o resto da sua vida. Quando alguém estava com lepra, já podia até dizer assim: olha, esse aí não tem mais jeito. Você era arrancado do seio da sua família. Você sabe a situação desse homem? Pensa um homem que está com a doença terrível, que não tem mais o que fazer. Ele olha, aí ele não pode mais conviver com seus familiares, ele não pode mais ir na sinagoga, ele não pode ir mais para os seus encontros sociais, não pode fazer nada, ele tem que ficar separado. Era um homem que já estava condenado à morte, e uma morte terrível. E foi nesse estado que esse homem procura Jesus. Certamente quando a pessoa era descoberta com a lepra, o sacerdote é que dava o diagnóstico. Imediatamente essa pessoa tinha que ser tirada mesmo do convívio. Então, se eles percebessem que o irmão tem uma lepra, aí o pastor Gilberto era o sacerdote: não, você tem que sair do convívio agora. Você era tirado totalmente da posição que você estava. Não era fácil com a pessoa. Sair da sociedade, da família, do lugar, e ser isolada no leprosário. E o estágio final dessa doença, é por isso que Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Então, quando Lucas fala coberto de lepra, quer dizer que ele estava no estágio final dessa doença. Talvez envolto em trapos, sua carne misturando os trapos, apodrecendo, esse homem mal cheiroso. Esse homem no estágio deplorável, é esse homem nesse estágio, sem qualquer esperança, que se aproxima de Jesus. É curioso, irmãos, que a lepra era mais que uma doença na época. A lepra na época era como um símbolo da ira de Deus. Sabia que existe pelo menos 3 casos na Bíblia que mostram que a lepra representava a ira de Deus? 3 casos da Bíblia. Rebelião, no caso de Miriam, irmã de Moisés. Mentira, no caso de Geazi, companheiro de Eliseu. E orgulho, no caso do rei Uzias.
A lepra tinha uma conexão muito estreita com o pecado. Se não vejamos, vamos ver algumas características entre a lepra e o pecado. A lepra era mais profunda que a pele. Levítico 13:3 mostra isso. O pecado, irmãos, ele não é raso não. O pecado é profundo. E ele pode causar coisas terríveis. Às vezes você não vê, mas profundamente enraizado no seu coração, ele pode fazer um mal muito grande. A lepra separa. E o pecado, segundo Isaías 59:2, ele separa o homem de Deus. A lepra insensibiliza. É por isso que muitas pessoas descobrem que estão leprosas quando cai uma água quente, aí ela não sente nada. Se você anda com pessoas que gostam de pecar, fazendo as coisas, você vai pecando, você vai ficando insensível também. E você vai perdendo o temor de Deus, e você começa a pecar, vai se afastando de Deus cada vez mais. É como a lepra. A lepra contamina. O pecado é assim: se você anda com gente que tem comportamento errado, você acaba imitando esse comportamento. Às vezes você está lá no seu serviço e tem aquela turma que gosta de sair na sexta-feira e começa a convidar, e você começa às vezes participar com essas pessoas. Daqui a pouco você está igualzinho a eles, você é contaminado pelas ações que essas pessoas fazem, você faz a mesma coisa. A lepra, ela deixa marcas, deformações. O pecado deixa deformações no caráter. A lepra deixa a pessoa impura. O pecado também deixa. Finalmente, a lepra mata. O salário do pecado é o quê? A morte. Esse homem estava numa situação irremediável. Não havia solução para esse homem. Na medicina, não havia solução na religião judaica, não havia nenhuma solução para esse homem. E é nessa situação que esse homem vai até Jesus. Como é que ele chega até Jesus? Confira aí comigo no verso 12. Veio um homem, suplicou-lhe: Senhor, se tu quiseres, tu pode purificar-me. Ele chega de forma humilde, ele não chega fazendo exigência, ele chega adorando, ele chega confiando que Jesus tem poder para resolver o problema dele. Quando ele diz, se tu quiseres, ele chega reconhecendo a sabedoria de Deus, Jesus, e submetendo a vontade soberana dele. Se quiseres, tu podes. Ele reconhece que Jesus pode o que ele não pode. Jesus, tu pode purificar-me. Eu não sei que tipo de problema você trouxe aqui nesta noite. Louvado seja Deus que você não tem uma lepra ou não tem uma doença terrível que pode estar te matando, te ferindo, te excluindo da sociedade, do convívio familiar. Mas o pecado, amados, é pior do que a lepra. A lepra só mata o corpo, mas o pecado mata o corpo e destrói a alma. Hoje você ainda pode vir a Jesus e encontrar a solução, ainda que o seu problema seja humanamente impossível. Não importa como você está, não importa a situação que você está vivendo. Quem sabe você diz assim, olha, para mim não tem mais jeito, meu lar está destruído, a minha vida está toda embaraçada, eu não tenho jeito. Esse homem estava no estado terminal, não tinha solução para ele, mas quando ele chegou até Jesus, Jesus trouxe a solução e ele foi imediatamente curado. Nós temos, irmãos, que abrir o nosso coração em saber que nós temos um Deus que cuida de nós. E esse homem nesse estado, ele creu que Jesus tinha poder para fazer milagres. Mas note comigo aqui o segundo ponto. Note aqui que depois do doente vem o médico.
ele reconhece aqui no versículo 12, que esse médico é onipotente. Se tu quiseres, tu podes. Qualquer médico, por mais que seja instruído, por mais que seja conhecedor, ele não sabe tudo. Ele tem limitações, tem coisa que ele não pode fazer. Mas esse leproso, ele reconheceu que Jesus tinha todo o poder. Era um médico que não tinha limitações para ele. Meu amado, não tem limitações para Jesus agir na sua vida. Sabe, às vezes você está amargurado, você está triste, você não tem mais forças para lutar, você não consegue mais tocar a sua vida, você está desesperado, você está depressivo, mas creia que o Deus que nós cremos é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que faz milagre, é um Deus que não existe impossíveis para Ele. Se tu quiseres, tu podes. Qualquer médico, mais instruído, experiente, conhecedor de toda a gama da ciência, dos ramos da medicina, ele tem limitações. Mas esse homem reconhece que Jesus é um médico que não conhece limitações. Jesus é um médico que não conhece limitações. Ele não sabe o que é causa perdida, ele não sabe o que é problema insolúvel, ele não sabe o que é uma vida irrecuperável, ele não sabe o que é um pecado que não possa receber perdão, onde há quebrantamento e arrependimento. Note vocês que ele vai a Jesus no verso de número 13, e ele, Jesus, estendendo a mão, disse: quero ficar limpo. Então, se você for com o coração quebrantado, arrependido diante de Jesus, não fazendo exigências e chegando: Senhor Jesus, olha a minha situação, Senhor, tem esse pecado que eu não consigo me libertar, esse pecado é pior do que a lepra, ele está me matando aos poucos. Não há, irmãos, nada impossível para Deus. Basta que você esteja com o coração quebrantado, não há pecado que Ele não possa perdoar. Então abra o seu coração para Deus, coloque-se diante de Deus, que Deus vai fazer o que você precisa para a sua vida. O que eu acho mais interessante é que ele reconhece que Jesus é onipotente. Quantos aqui creem que Jesus é onipotente? Você sabe o que é onipotente? É uma pessoa que tem todo o poder. Então Jesus tem poder para resolver o seu problema. Então o Deus que nós cremos é um Deus onipotente. O que eu acho mais interessante aqui, correndo com a mensagem, é curioso que um leproso, ele não podia ser tocado, não é, pastor Gilberto? Um leproso, ele não podia nem chegar perto de alguma pessoa. Se um puro tocasse em um leproso, o puro se tornaria impuro. Mas Jesus, sendo puro, toca no impuro e torna o impuro puro. Ele muda o quadro. Irmão, Jesus, ele pode resolver o seu problema. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou aquele impuro, ele tocou no impuro e tornou aquele impuro impuro. Só Jesus pode fazer essas coisas. Ele muda o quadro, ele reverte a situação. Marcos nos informa que o Senhor Jesus toma duas atitudes nesse momento. Primeiro, ele se compadece daquele homem. Segundo, ele toca naquele homem. Por que Jesus toca aquele homem? Porque Jesus não cura a distância como ele curou os 10 leprosos. Por que será, irmãos? Sabe o que é? Que Jesus não só é capaz de curar a sua enfermidade, mas Ele é capaz de compadecer de você. Ele é capaz de sentir a sua dor, Ele é capaz de se identificar com o seu sofrimento. Jesus te conhece, Ele sabe o que você está passando, e Ele se envolve com você, Ele se preocupa com você. Jesus se preocupou com esse leproso. Jesus, Ele sabe o que você está passando.
Jesus sabe a dor que você está sentindo. Ele quer se envolver com você. Basta que você abra o seu coração e convide Jesus para estar dentro da sua vida, que Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai mudar o quadro, Ele vai reverter a situação, porque Ele é Deus e Ele sabe o que você precisa. Ele é capaz de dar um passo além e dizer para você, mesmo que você esteja apodrecendo, eu me importo com você. Para mim você tem valor, para mim você é muito importante. Aplauda o Senhor, irmãos, porque você tem um Deus que é muito importante, você tem um Deus que se preocupa com você, você tem um Deus que cuida de você. A palavra tocar, na língua grega aqui, não é apenas um toque de leve, até com repulso, quando, assim que nem eu e você fazemos, quando chega alguém perto de você, bate no seu carro, às vezes você fica até com medo de abrir o carro, né? E às vezes você dá um dinheirinho para aquela pessoa, mas às vezes com repulso, até de pegar na mão. Isso não acontece, irmãos? Às vezes acontece, mas a palavra toque aqui não é apenas um toque de leve, né? Na palavra grega tem um sentido de abraço. É como Jesus estivesse abraçando aquele homem mal cheiroso e dizendo, olha, eu te amo, eu me preocupo com você, eu quero te ajudar, você vai sair dessa, porque eu estou com você. E quando você está com Jesus, nada pode impedir o agir dele na sua vida. Eu me importo com você, eu quero curar não só a sua doença, eu quero curar a sua alma, eu quero curar as suas emoções, eu quero curar a sua autoestima achatada, eu quero curar o seu complexo de inferioridade, eu quero curar os seus traumas, a sua mente, as suas emoções, eu quero curar a sua alma, eu quero curar a sua vida. Aquele abraço significava isso, irmãos. Jesus não quer apenas curar essa enfermidade que você tem, algo que às vezes é superficial. Jesus, Ele te conhece por dentro, Ele quer curar a sua alma, Ele quer te libertar, Ele quer, sabe, abraçar você. Sabe quando alguém está desesperado, você dá aquele abraço? Irmãos, tem abraço que é curador, não tem? Às vezes você vai num cemitério ou em algum lugar, e você dá um abraço naquela pessoa, parece que você está, aquele abraço dizendo, olha, eu me importo com você, eu estou com você, nós estamos juntos. E o abraço de Jesus foi muito além disso. Ele dizendo, olha, você é importante para mim. E ali naquele abraço, aquele homem rejeitado pela sociedade, aquele homem sem condição nenhuma, mal cheiroso, aquele homem apodrecendo, mas Jesus, Ele abraça aquele homem, ele está dizendo, eu me importo com você, não importa a situação que você está, Jesus se importa com você. Veja mais o que esse médico faz. Além de tocar esse homem, Jesus fala, eu quero. Se tu quiseres, Jesus responde, eu quero. E Jesus disse, fica limpo. Aleluia, fica limpo. A medicina da época não podia falar isso. Podia, pastor Gilberto? A religião da época não podia falar isso. Os sacerdotes da época não podiam falar isso. Eles podiam diagnosticar a doença, mas eles não tinham poder para curar a doença. Pois Jesus é o médico do médico. Jesus é aquele que resolve o problema. Nem uma outra pessoa pode resolver. É aquele que pega você com a situação mais adversa da vida, na família, na medicina, na psicologia, nas filosofias humanas, na religiosidade humana, mas aquilo que os homens não podem fazer, eu posso, eu vou fazer e faço agora, fica limpo. E na mesma hora o homem ficou limpo.
Mas há uma terceira coisa que chama a sua atenção agora, aqui no texto, é a cura. Veja você comigo no verso 13, diz que no mesmo instante desapareceu a lepra. A lepra, irmãos, era uma doença tão grave naquela época, que quando alguém ficava leproso, e pastor Edvandes, ele já dizia assim, olha, já podemos até emitir a certidão de óbito, porque essa pessoa já está arriscada, só vamos esperar o dia que vai acontecer, que essa pessoa, a gente vai assinar essa certidão de óbito dele, né? Era algo terrível, e para muitos judeus a cura de um leproso era como se fosse uma ressurreição. O texto nos informa que não foi depois de uma semana, depois de um mês, mas foi no mesmo instante, diz o texto, que imediatamente ficou curado e desapareceu a lepra. Irmãos, às vezes a gente chega certo de algumas pessoas, e você olha assim, talvez você teve algum familiar, alguém assim, a pessoa tem uma vida tão errada, tão difícil, você olha, não tem mais jeito para essa pessoa, é caso perdido. Às vezes você está numa situação tão desesperadora, que você diz, ou Deus faz um milagre, ou eu não consigo sair dessa. Era essa situação que esse leproso estava. Mas Jesus disse, quero ficar limpo, e na mesma hora desapareceu a lepra. Se você está numa situação difícil, creia que Jesus pode dizer para você agora, eu quero, fica limpo, e na mesma hora você vai sentir o milagre de Jesus na sua vida. Implicações da cura. Isso implica em outras coisas, meu irmão, é que esse homem já estava todo coberto de lepra, já estava deformado, certamente as cartilagens não existiam mais, o nariz, os lábios, as pontas dos dedos, tudo isso já estava contaminado, estava deformado. E Jesus refaz esse homem, Jesus repagina esse homem, Jesus devolve esse homem o seu estado anterior, ele faz o milagre pleno e completo. Não só fazendo que a enfermidade desaparecesse, mas o seu corpo fosse restituído, fosse restabelecido. Quando Jesus cura, quando Jesus entra na vida de alguém, o milagre é completo. Ele restaura a sua alma, ele restaura a sua vida, ele muda a sua vida, ele resolve o seu problema, o milagre é completo. Aquele homem, ele já tinha perdido talvez o nariz, talvez as pontas do dedo, todas as cartilagens, sabe, aquela gosma caindo, o corpo todo apodrecido, talvez muita coisa ele já não tinha mais. Imagina, irmão, como era a situação daquele leproso, porque Lucas diz que ele era um homem coberto de lepra. Então, quando a pessoa era coberta de lepra, ele já estava no estágio final da sua doença. Então ele já estava todo podre, talvez faltando partes do corpo, mas Jesus restabelece, ele faz dele uma nova criatura, faz um novo homem. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Não importa o que você foi, não importa o que você fez no passado, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na sua vida. Você tem que crer que o milagre de Jesus, ele é completo, o milagre de Jesus, ele transcende, o milagre de Jesus é verificável, o milagre de Jesus é algo tremendo nas nossas vidas. Mas a outra coisa que eu quero destacar aqui no texto, veja comigo o que Jesus diz para ele no verso 14, é o testemunho. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés determinou. Jesus dá duas ordens para ele, uma compreensível e outra parece que a gente não entende, né? Como é que a pessoa
está condenado à morte. Jesus cura, repagina esse homem, faz ele ficar novinho de novo e diz: olha, você não conta nada para ninguém, mas você vai, apresente para o sacerdote e depois ofereça o sacrifício que a lei determina e volte para a sua lida. Mas esse homem não conseguiu ficar calado. Irmãos, esse homem começou a falar e todo mundo ouvia falar do milagre maravilhoso que Jesus fez. O que eu acho difícil hoje nas nossas vidas, irmãos, é que Jesus, ele nos deu uma ordem. Ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas nós que recebemos a bênção do Senhor, a salvação nas nossas vidas, nós fomos curados dos nossos males, nós que tivemos a nossa vida restaurada, e muitas vezes nós guardamos isso para nós mesmos, nós não falávamos nada para ninguém. Você acredita que eu estava lendo um livro do Hernandes Dias Lopes, e ele me dizia o seguinte, que 93% dos crentes nunca levaram uma vida para Cristo. Irmão, será que a sua vida tem atraído as pessoas para o reino de Deus? Ou será que as pessoas olham para você e fazem se afastar? Não, quero ser uma pessoa igual a esse irmão crente. Esse irmão é crente, mas é caloteiro. Esse irmão crente briga com a esposa. Esse irmão crente faz isso, faz aquilo. Irmãos, será que a sua vida tem atraído pessoas para Jesus? Ou você tem sido pedra de passagem? Ou você tem sido pedra de tropeço para que as pessoas cheguem até Jesus? Isso é só para você refletir. Nossa vida, irmãos, aquele homem, quando ele foi transformado, ele não aguentou. Ele não ficou calado. E quanto mais ele falava, as pessoas vinham para ver e conhecer a Jesus. O outro, e quando Jesus falou para ele, Jesus estava protegendo aquele homem. Já pensou se ele vai direto para sua casa, aí chega lá, as pessoas podiam olhar para ele com milindre e dizer: não, você não está curado. Pode ser que você ainda tenha lepra. Então era o sacerdote que dava o diagnóstico e era o sacerdote que dava o atestado de cura. E aí ele podia pegar aquele atestado: não, eu estou totalmente curado, ninguém pode me recriminar nem falar nada. Jesus estava protegendo aquele homem. Sabe o que isso prova, irmãos? Que o milagre que Jesus faz na nossa vida, ele é verificável. É um milagre que as pessoas podem comprovar. A pessoa vê que você bebia, que você aprontava, que você farreava, que você fazia tudo. De repente Jesus entrou na sua vida, as pessoas vão olhar e vão dizer: essa pessoa é diferente, ele tem algo diferente, eu quero ter o que essa pessoa tem. E as pessoas ouviam e as pessoas vinham até Jesus. Então é muito importante, irmão, nós pregarmos a palavra através das nossas vidas. A sua vida é a Bíblia que o mundo lê. Se ele olhar que você é um crente que dá um bom testemunho, as pessoas gostam de ver que você é uma pessoa íntegra, quer fazer negócio contigo, sabe que você é uma boa pessoa, sabe que você é confiável. Então você atrai as pessoas para o reino de Deus. Mas note vocês o quinto aspecto desse texto, o impacto dessa cura. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava mais, e grandes multidões afluíam ao seu encontro para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Então Jesus fazia o milagre e grandes multidões iam até Jesus. Em outras palavras, quando Jesus faz uma obra de transformação, de cura, de libertação, de restauração na sua vida, e se torna uma coisa notória para as outras pessoas. Quando as pessoas me conhecem, elas querem receber a Jesus,
ou estão recebendo um obstáculo. Então, que você possa refletir na sua vida, que a sua vida possa levar outras pessoas a experimentarem o que Jesus fez na sua vida, e esse milagre vai levar as pessoas a querer vir para a igreja. Eu lembro, irmãos, que quando eu era jovem, tinha um rapaz que trabalhava comigo. Esse rapaz, ele tinha muitos problemas. Ele perdeu um braço quando ele era garoto, mexendo no engenho de cana. O braço dele entrou e ele ficou sem esse braço. Ele tinha muitos complexos, tinha muitos problemas. E esse jovem trabalhava sob a minha responsabilidade lá, e eu, com muito custo, consegui levar ele para a igreja. E ele foi observando o meu proceder na igreja. Eu levei, na época nós éramos jovens, entramos na mesma mocidade, começamos a trabalhar ali juntos, e Deus foi abençoando aquele jovem. E ele, observando a minha vida, ele quis aceitar Jesus e entrou na igreja, e Deus fez uma transformação completa na vida dele. Deus abençoou ele, e hoje esse rapaz está lançando um livro. Ele conta essa história nesse livro, e eu fiquei muito grato. E hoje ele é um pastor também. Eu louvo a Deus porque Deus usou, porque num certo momento da vida eu fui pedra de passagem para que ele, observando a minha vida, ele fosse até Jesus. E quando ele estava uma situação que às vezes a gente vive, que de repente eu não quero mais nada, ele achava que ele não estava puro o suficiente, que ele pecava, que ele fazia algumas coisas. Ele chegou para mim: olha, pastor, eu não quero, pastor, irmão Léo, eu não quero mais que você me convide para a igreja, eu não vou mais na igreja, eu não quero saber mais da igreja. E nós descemos do ônibus. Naquela época eu andava de ônibus junto, né, com ele. E aí ele foi para a casa dele, eu reuni a mocidade todinha, era mais ou menos uns 30 jovens. Chegamos lá com o jovem, pegamos o violão e fomos cantar na frente da igreja: volte, irmão querido, para a igreja. E aquele irmão, ele saiu, ele tinha um espírito de rejeitado, de coisa. Cara, ele se sentiu tão amado, e Deus mudou a vida dele. Hoje ele é um pastor abençoado para a honra e glória de Jesus. Que tipo de pessoa tem sido você? Você tem atraído as pessoas para Cristo? Que você possa realmente crer, né, que Jesus, ele tem poder para abençoar a sua vida, e Deus pode transformar e mudar a sua vida. Já estou terminando, irmãos. Mas tem um aspecto que eu quero, é o último ponto da mensagem, mas eu quero concluir com o último ponto, que diz o seguinte: é impressionante a atitude de Jesus. Veja no verso 16, o retiro de Jesus em face de grandes multidões a fluírem para o ouvir, para serem curados de suas enfermidades. No verso 16 fala que ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por que será que Jesus fez isso? Parece incompreensível, né? Para nós. Ele era um pregador, ele vivia pregando, e quando as multidões vinham para ele, você parou para pensar? Ele não devia aproveitar que a multidão vinha toda para Jesus, mas o que Jesus falava? Ele se retirava para lugares solitários para orar. Em vez de ir ao encontro das multidões para pegar para elas, para curá-las, ele se retira, ele se afasta, ele vai para lugares solitários para orar. Meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que a nossa relação com Deus é mais importante do que as nossas relações com as pessoas. O que Jesus está nos ensinando aqui é que a oração, ela precisa preceder a pregação. O que Jesus está nos dizendo aqui
é que nós não podemos atender às demandas das multidões se nós não nos revestirmos com o poder de Deus que vem por meio da oração. Tanto é fato que no verso 18, quando ele se retira para orar em lugares solitários, ele diz, verso 17, olha comigo, o poder do Senhor estava com ele para curar. Às vezes falta-nos poder, irmãos, porque nos falta oração. Nós só teremos poder para fazer o que Jesus fez, que ele disse que ele nos daria maiores poder do que ele teve se nós pararmos para orar, se nós buscarmos a Deus com oração. Então, quando nós fizermos isso, com certeza, Deus vai nos abençoar e nós teremos poder. E esse poder, irmãos, vai alcançar outras pessoas e Deus vai transformar vidas em nome de Jesus. Aplauda o Senhor para isso. Aleluia. Às vezes a gente está tão enrolado, irmãos, fazendo na igreja. Às vezes não temos nem tempo para cuidar da família, correndo de um lado, principalmente pastor, é assim, né? Trabalha, corre, faz na igreja, aí acontece os obreiros, gente que vem e faz tanto, mas às vezes, irmão, nós temos que tirar um tempo para orar, para ter relacionamento com Deus. Não vamos deixar que esse ativismo nos afaste da presença de Deus, que possamos dar mais valor, estar na presença de Deus do que está fazendo. O exemplo de Marta e Maria. Marta fazendo para agradar o Senhor. E Maria ali aos pés do Senhor. Busca intimidade com o Senhor, que é a melhor coisa que você pode fazer. Como Jesus disse para Marta, Marta, por que estás tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar na presença de Deus. Essa é a melhor parte. Para concluir, eu quero dizer para vocês que talvez alguém aqui está aflito, precisando de um milagre na sua vida. Talvez alguém aqui está dizendo, o Senhor faz um milagre, eu não consigo sair dessa. Se você for a Ele, com o coração quebrantado, tenha certeza, Ele se compadece de você, Ele toca você, Ele cura você, Ele restaura você, Ele restitui alegria a você, Ele faz tudo de novo na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, não precisa se levantar, eu vou orar. E colocando a sua vida na presença de Deus. Desde já quero agradecer aos pastores pelo convite, pela confiança, né, de deixar o púlpito da igreja comigo, e eu louvo a Deus, eu estou aqui como servo do Senhor, né? Grandioso Deus e Pai Celeste. Senhor, quem sabe tem alguém aqui que entrou nessa noite, Senhor, dizendo, o Senhor faz um milagre, eu não consigo sair dessa. Quem sabe tem alguém aqui, Senhor, que entrou com sua vida destruída, com sua vida, Senhor, matrimonial arrasada, com seu casamento totalmente, Senhor, aos pedaços. Quem sabe tem pessoas aqui querendo desistir da sua vida, desistir dos seus afazeres, Senhor, achando que não tem mais jeito para a sua vida. Senhor, mas que Tu possa, Senhor, derramar do Teu Espírito, Senhor, sobre essas vidas, que eles possam sair daqui transformadas, que eles possam sair daqui, Senhor, com o coração radiante, crendo que não há impossível para Ti, crendo, Senhor, que Tu és o Deus de milagre, assim como Tu restituísse a vida daquele leproso, como Tu curaste aquela vida, como Tu transformaste a sua vida, como Tu devolveu a sua vida, restitui a vida do meu irmão, faça tudo novo na vida dele, que ele saia daqui mais animado, que ele saia daqui transformado, que ele saia aqui abençoado por Ti. Toma a vida do meu irmão nas Tuas mãos, Pai, é o que Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.